Olá, estudantes! Seja mais uma vez muito bem-vindo para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e estarei aqui estarei dando suporte para vocês ali. Vamos então retomar um pouquinho o conceito que vimos em aulas anteriores para fazer uma recapitulada de conteúdo dentro dessa temática. Teremos aqui então a estruturação desse primeiro tópico, vamos trabalhar ali um pouquinho com o conceito que temos sobre condutores e isolantes térmicos. Me acompanhem na tela. Então vemos ali, a condução térmica depende do material utilizado, visto que alguns conduzem mais energia térmica do que outros. Então temos ali, a imagem acaba sendo representada como uma barra de ferro muito utilizada na construção civil, certo? Então assim, temos uma tendência pela característica do material dele estar conduzindo ali o conceito de energia térmica. Temos aqui de uma maneira generalizada mais outros exemplos aqui que podemos estar trabalhando como consolidação de metais. Dentre eles, além do próprio ferro, temos o ouro, latão, o alumínio, prata, cobre, chumbo, aço, bronze e mais uma variedade ampla de metais que estaremos trabalhando ali ou que vocês mesmos já têm experiência própria dentro dessa temática ali, até pelo conceito usual que vocês venham a ter. Então, avançando aqui, então assim, ó, uma perguntinha que eu quero manter para vocês ali é o seguinte: o cobertor ele esquenta? Então assim, numa temática, geralmente de maneira impulsiva, o que é falado, o que é abordado? Que sim, ele esquenta, mas será que na verdade ele esquenta mesmo? Então assim, a definição que eu trouxe aqui no slide para vocês diz que não, na verdade ele vai manter a temperatura do corpo que tem ali em seu interior. Então assim, a mesma caracterização temos ali para a blusa de lã, uma caixa de isopor, um cooler, mas assim, a temática que temos ali como uma base bem maior disso, leva em consideração a experiência prática. Imagina num dia de inverno, temperatura ali em torno de -1, -2 graus. E aí, de repente, você toma o seu banho bem quente e sai correndo, basicamente para debaixo das suas cobertas. Lá, o seu cobertor já estará quente? Quando você começa a analisar esse conceito, você vai perceber que não. Então, vai demorar alguns minutos até que você consiga consolidar a ideia do calor que tem uma sensação térmica mais agradável. E às vezes não é apenas um cobertor que mantém isso. Vai 1, 2, 3, um acolchoado por cima. E aí você consegue estar trabalhando com toda essa sistemática, preservando a ideia de que você vai manter a temperatura do que está ali escondido ou isolada no cobertor. Então aí você consegue estar tendo essa adequação. Então assim, o cobertor esquenta? Não, mas ele vai manter a energia térmica que está ali dentro, certo? Ao qual ele está tendo um contato físico e isolando do sistema ou do ambiente externo que temos ali. Avançando então para a nossa próxima tela, teremos aqui então alguns exemplos para estarmos trabalhando nesse conceito. Então assim, vamos avançar ali do alto à direita e avançar até a esquerda. O primeiro constituinte que acabamos trabalhando quando temos esse conceito ali sobre isolar termicamente é a garrafa térmica. O próprio nome já sugere isso. Aonde você vai ter ali um material quente que você coloque nele, ele vai preservar quente durante um intervalo de tempo extremamente amplo. Lógico, nenhuma garrafa térmica acaba sendo perfeita para manter eternamente aquela situação ali do objeto estar quente no seu interior, mas você consegue vedar aquilo por um intervalo de tempo muito maior do que se estivesse apenas num copo, por exemplo. Então assim, se você coloca um café quente, leite quente, chá quente, então ele vai preservar durante um intervalo de tempo muito maior. O que acontece também, você pode colocar um constituinte com uma baixa temperatura em seu interior, que ele vai preservar. Aí, o que acontece? Você acaba trabalhando ali com a ideia de um refrigerante, você pode colocar um suco a uma baixa temperatura, ou algumas pessoas usam um componente que é chamado tererê, onde eles acabam utilizando ali uma água fria ali no seu interior ou até fazendo uma certa mistura. Temos ali como consequência também abaixo ali a caixa de isopor, tradicional, muito utilizada. Ali utiliza-se para você estar colocando carne a baixa temperatura,
bebidas a baixa temperatura e também alguns componentes numa temperatura mais elevada, como salgados, por exemplo, recém-fritos. Então aí você consegue estar mantendo a temperatura. Por quê? Você está isolando do componente externo. Temos ali a ideia do cobertor, que já dá sequência naquilo que eu expliquei para vocês anteriormente. Temos na construção civil algumas placas que fazem esse isolamento térmico. Não é tão comum no Brasil você ver isso, porque a faixa de temperatura baixa não é tão baixa ou tão extrema como é em outros países, como o Canadá, por exemplo, Finlândia, Noruega. Lá o que acontece? Você tem basicamente uma casa dentro da outra. Você coloca um revestimento, onde esse revestimento faz uma isolação térmica. O que acontece? Aí você tem basicamente tanto uma isolação térmica quanto até uma isolação acústica dentro do espaço ali, mas para preservar o ambiente aquecido ou pelo menos assim numa temperatura muito maior do que o ambiente externo que você tem. E aqui, o que é mais comum aqui no Brasil, analisando assim o conceito da construção das casas ali em relação ao telhado, você tem uma coisa que é chamada manta térmica. Geralmente acaba sendo colocado ali entre o madeiramento e as telhas, ou Eternite, se for alguns casos ali, onde você consegue estar mantendo a temperatura ali do sótão, por exemplo, ou da parte superior da sua casa de uma maneira não tão aquecida. Então aí você tem essa consolidação. Lembrando que se você já tem uma casa nova, então a situação já está mais tranquila, principalmente em relação à fiação elétrica. Se a casa já é um pouco mais antiga, o excedente de temperatura aqui pode acelerar alguns processos até de combustão. Então tem que estar um pouco atento em relação a isso. Por isso, sim, esses componentes eu quis trazer para vocês, para que vocês consigam ver até a aplicabilidade deles. Eu acho que aí se faz importante a intenção da física, certo? Então, vamos ali à nossa próxima tela. Então, um pequeno quiz para vocês ali. Ó. Considere os materiais: borracha, porcelana, alumínio, nylon, vidro, ouro, mercúrio, madeira. Assinale a alternativa abaixo na qual os 3 materiais citados são bons condutores. Então vou dar um tempinho para vocês resolverem isso para mim.
O importante nessa questão aqui, pessoal, é você conseguir verificar os metais. Desses componentes, os 8 que aparecem aqui, temos ali então o alumínio, o ouro e o mercúrio, que tem a característica de ser bons condutores, certo? Então assim, tendo ali o componente 3, 6 e 7, temos então como resposta ali a letra D, ok? Vamos então à próxima tela. Então, a ideia do calor específico que temos. Esse constituinte ele pode ser chamado de calor específico ou calor sensível. E nessa ideia, temos alguns materiais que apresentam características diferentes. A característica é pertinente para cada material. Um detalhe que eu venho falar para vocês ali é como eu tenho o meu nome, eu tenho a minha personalidade, cada um de vocês tem o seu nome, tem a sua personalidade. Os materiais que a gente vai estar analisando, eles têm características específicas também. Então, cada material vai ter uma certa caracterização diferente no meio de conduzir ou não temperatura ou efeitos térmicos. Dentro dessa temática, eu trouxe 2 componentes aqui em imagens para que consigamos acompanhar isso. Temos ali o ferro e temos a areia. Ué, mas são diferentes? Sim, a constituição deles é distinta. Tanto que a forma que você vai estar averiguando ali o conceito é diferente também. Todos estão expostos, basicamente, ali à mesma caracterização, que é o fator de uma fonte externa de calor, mas cada um vai assumir uma constituição diferente. Um exemplo disso é o fato de você derreter esses componentes. O ferro, você pode derreter ele ou fazer o processo que a gente chama de fusão e pode converter ele em aço, posteriormente misturado com outros minérios. A areia, quando você acaba elevando demais a temperatura dela, você consegue estar solidificando ela, deixando líquido, depois solidificando até na forma de vidro. Então assim, cada um tem uma constituição básica diferente que em determinadas circunstâncias gera um produto final diferente. Então isso temos ali como consolidação dentro desses componentes. Então assim, temos ali que a ideia da quantidade de calor, você vai determinar que aquilo vai estar diferenciando para cada um desses componentes. E temos o calor específico ou calor sensível que é pertinente a cada um desses materiais. E com isso, aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, mas tem diversos na natureza que podemos pegar como referência. Avançando então para a nossa próxima tela, então podemos definir a partir da equação fundamental da calorimetria, definido ali como Q, M, C e ΔT, ou chamado de Q-macete, como é o costume de alguns, então conseguimos identificar e isolar a minha grandeza ali C, que é o calor específico. Isolando ela, temos ali então o que aparece na nossa primeira linha, C igual a Q divididos pela massa e pela variação da temperatura, certo? Temos aqui então as grandezas físicas relacionadas, as unidades usuais e também as unidades ali que a gente chama de sistema internacional. Temos aqui Q, que representa a quantidade de calor, M, que representa massa, C, que representa o calor específico, e aqui temos o ΔT, que indica a variação da temperatura. Na física, sempre que aparece esse triângulo definido como delta, indica a variação de alguma coisa, algo está mudando, certo? Componentes usuais, temos aqui a coluna do meio, onde a unidade usual para calor específico é definido como caloria por grau Celsius. A definição de quantidade de calor é definido como caloria. Massa, trabalhamos com ela em grama, variação da temperatura em graus Celsius. Padrão internacional, que temos ali, calor específico, Joule por quilograma vezes Kelvin, certo? Que é o padrão internacional para a temperatura. A unidade da quantidade de calor é definida como Joule, certo? Temos ali que a massa, o padrão é quilograma e temperatura, o padrão em Kelvin, certo? Então temos essa correspondência. Mas aí vem a pergunta, professor, eu posso transformar de uma unidade para outra? Sim, claro. Então assim, você tem alguns suportes que você consegue estar trabalhando com isso. Por exemplo, o conjunto de 1000 gramas equivale a 1 quilograma. Se você quer converter, por exemplo, de caloria para joule, uma caloria é igual a 4,18 joules.
Então, gera fatores ali de proporção para você estar trabalhando, ok? Então, temos ali essas escalas de padronização ou de equivalência, certo? Então, vamos ali à nossa próxima tela. Então, temos mais um exercício e vamos dar uma olhada. Ao caminhar descalço sobre um piso de cerâmica e outro de madeira, podemos sentir uma sensibilidade diferente em ambos os componentes. Isso ocorre em virtude de, vamos às opções. Letra A, porque a cerâmica possui uma temperatura menor do que a madeira? Letra B, porque a madeira está sujeita a uma variação de temperatura ambiente menor do que da cerâmica? Letra C, apesar de estarem à mesma temperatura ambiente, a sensibilidade ocorre em virtude do calor específico da madeira ser maior do que da cerâmica? E letra D, apesar de estarem à mesma temperatura ambiente, a sensibilidade ocorre em virtude do calor específico da cerâmica ser maior do que da madeira. Então, vou dar um tempinho para que vocês venham a responder essa questão.
Pessoal, aqui o importante é a vivência prática de vocês. É perceptível que quando você está descalço, por exemplo, sobre um piso de madeira e um de cerâmica, você consegue perceber que a cerâmica está mais fria. Será que está mais fria? A temperatura ambiente é a mesma. O que vai diferenciar é a característica que você tem do material. No caso em específico, o calor específico ou calor sensível. Dessas 4 opções que temos ali, a que é a mais pertinente, me acompanha ali, ó. A cerâmica possui uma temperatura menor que a da madeira, não faz sentido, a temperatura ambiente é a mesma. Letra B, porque a madeira está sujeita a uma variação de temperatura ambiente menor que a da cerâmica. Não, é a mesma coisa. C, apesar de estarem à mesma temperatura ambiente, a sensibilidade ocorre em virtude do calor específico da madeira ser maior do que da cerâmica. E é bem isso mesmo. Ela demora mais para retirar calor do seu corpo e aí você percebe isso aí na forma de sensibilidade. Tanto que aqui no Paraná, pelo menos a região que moramos aqui, tem um elevado grau de umidade. Tanto que quando você está jogando futebol, fazendo uma atividade esportiva e você pisa descalço assim na cerâmica, uma das primeiras coisas que isso começa a gerar são dores de garganta. Justamente pelo fato de que você está tendo uma coisa que chamamos de choque térmico. E nessa caracterização ali, vai fazer o quê? Com que o seu corpo acabe sofrendo as consequências disso. Então é uma situação ali que acaba até ocorrendo ali, vinculando a física com a medicina. Olha como é interessante a parte da física. Então, temos aqui a letra C como resposta. Vamos então à nossa próxima tela? Então aqui, ó, mais um quiz. Ó, com base na tabela, qual dos materiais a seguir está sujeito a uma variação de temperatura mais vagarosamente? Vamos pegar os elementos: água, gelo, mercúrio, alumínio e ferro. Uma dica para vocês, tem essa tabela aqui ao lado que pode dar um suporte para vocês. Então, mais um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Pessoal, aqui é importante você analisar o fator do calor específico. Quanto maior for o calor específico, então vai demorar mais tempo para estar fazendo essas mudanças. Me acompanhe na tela. Temos aqui então, desses 5 componentes, ali o que tem maior calor específico é a água. Então assim, podemos compreender isso ou até entender na explicação prática quando você vai ao litoral e você vai adentrar o mar às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Você consegue perceber que à tarde a temperatura da água está muito mais agradável do que de manhã, justamente pelo fato de que ficou exposto o dia todo em relação ao sol e aumentou a temperatura. Demora para a água aumentar a temperatura, entretanto demora para reduzir também, certo? Diferente da areia que você tem ali na faixa litorânea. Agora, ainda observando esses componentes, percebam que de todos esses 5 que foram abordados ali, o que aparece como menor calor específico é o mercúrio. E o mercúrio tem uma característica, ele é o único metal que é líquido a temperatura ambiente. E pela característica dele possuir um calor específico pequeno, é o material que é utilizado ali em termômetros para fazer a medição da temperatura, ok? Então, vamos avançar aqui na nossa próxima tela. Então, temos aqui o calor latente. Calor latente esse, gente, que é responsável pela mudança de estado físico. Temos diversos, mas vamos se conter a água com 3, sólido, líquido e gasoso, e as eventuais transições que ocorrem nela. Então, assim, ó, trouxe aqui um gráfico para vocês para que consigamos fazer essas abordagens ali. Quando avançamos do estado sólido para o estado líquido, o nome se dá por fusão. E assim, não acontece só com a água. Você pode ter o ouro, por exemplo, ele pode derreter. Aqui temos a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que a gente chama de vaporização. Mas aqui existem 3 circunstâncias que isso vem a acontecer. A vaporização, ela acontece de maneira natural. Por exemplo, uma poça d'água vai vaporizar com o passar dos dias. Uma segunda situação vem da ebulição, quando você coloca, por exemplo, água para ferver, para fazer um café, um chá. A terceira situação é chamada calefação, aonde você vai ter que essa mudança de maneira instantânea. E aí você vai ter de maneira bem brusca essa variação. Um exemplo, quando você tem um fogão a lenha que está com a superfície extremamente quente e você está com a mão com água, você faz isso aqui. Algumas gotículas de água você consegue perceber que vai quicando sobre o fogão a lenha até que desapareça gradativamente. Então aí você tem essa circunstância. Mas o processo da vaporização não acontece só com a água. A acetona, acontece isso, onde é utilizado como removedor de esmalte, o thinner, que é utilizado como solvente na tinta, acaba tendo um ponto de vaporização menor do que da água. Tanto que esses 2 componentes, se você deixar destampado, você perde eles e você nem percebe que eles já foram embora. Voltando o caminho, temos aqui do estado gasoso para o estado líquido, que é chamado de liquefação ou condensação. Percebemos isso em formas de nuvens de chuva, onde quando tem uma condensação muito grande, você consegue perceber que ela vai se precipitar na forma de chuva. Quando temos ali a mudança do estado líquido para o estado gasoso, então temos ali o processo que é chamado de solidificação, certo? Isso não acontece só com a água, a ideia do ouro, que nem eu já tinha abordado para vocês, isso pode acontecer também. Você não vai encontrar na natureza uma barra de ouro, você encontra como pepita. Aí você derrete ele e transforma na barra de maneira consistente, ou anel, ou o jeito que você preferir. Quando a gente vai estar trabalhando do estado sólido para o estado gasoso, então chamamos de sublimação. Um exemplo disso é a naftalina, onde você não vai ter uma poça de naftalina, você vai ter que ele vai do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ok? Então atenção em alguns componentes aqui. Bom, então aqui ó, um exercício para vocês, vamos fazer a leitura ali. Então assim, diz ali, o gráfico a seguir mostra o comportamento de uma substância durante o seu aquecimento, a partir do estado sólido. Os calores associados aos segmentos 1 e 2, assinalados no gráfico, são chamados respectivamente de. Então, vamos acompanhar ali, fazer uma leitura inicial desse gráfico. Então, temos ali ó, o padrão das temperaturas, na horizontal representado como quantidade de calor, na vertical temos ali a variação de temperatura e percebemos os 3 estados ali que estão aparecendo, sólido, líquido e gasoso, ok? Então, uns minutinhos aí para vocês copiarem essa questão aí.
Bom, aqui é importante a percepção no gráfico. Ó, temos ali um começo do gráfico, a temperatura de 10 graus, um centro ali no gráfico, onde você vai ter a oscilação ali entre 50 e 150 graus, e o final, com uma temperatura ali se encontra a 200 graus. Esse ponto 1, percebam que está na fase líquida, então a gente vai estar trabalhando com esse correspondente que seria ali o calor específico. O ponto 2, percebam ali no gráfico, está assim mais do meio para o final. Então temos ali a composição do estado líquido e também do estado gasoso. Está identificando ali uma mudança de estado. Então estaremos trabalhando ali com o processo de vaporização, certo? Então assim, no primeiro contexto temos ali o calor específico, no segundo contexto ali temos o calor latente e para essa resolução temos ali o correspondente à nossa letra D, ok? Avançando para a nossa próxima tela, então temos aqui mais um gráfico para fazermos uma descrição. Um estudante no laboratório de física de sua escola forneceu calor a um corpo de massa 50 gramas, utilizando uma fonte térmica de potência constante. Com as medidas obtidas, construiu o gráfico ao lado que representa a quantidade de calor recebida pelo corpo em função da sua temperatura. Analisando o gráfico, pode-se afirmar que o calor específico no estado sólido e o calor latente de vaporização da substância que constitui o corpo valem respectivamente. E aqui, uma atenção para o gráfico. Na vertical, estaremos trabalhando com o eixo da quantidade de calor. Na horizontal, estaremos trabalhando com a variação da temperatura. Percebam que no começo desse gráfico, estaremos trabalhando com uma quantidade de calor Q igual a zero e uma temperatura de 10 graus Celsius.
vai avançando até o meio do gráfico ali, aonde temos ali uma quantidade de calor igual a 900 e também vinculado a uma temperatura de 40 graus, e lá ao final teremos uma quantidade de calor de 2.700 calorias e temos ali uma temperatura de 80 graus Celsius. Muita atenção na leitura do gráfico. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aí.
Bom, aqui então vamos avançar para a nossa próxima tela, que eu quero mostrar bem detalhado para vocês. Avançando aqui, o que ele quer saber? Primeiro, o conceito do estado sólido. Percebam que antes de eu ter aqui, sempre que eu estou tendo essa inclinação no gráfico, isso está representando ali uma condição de um ambiente puro, ou só sólido, ou só líquido, ou só gasoso, certo? Então aqui, ó, percebam, a variação da minha temperatura aqui na parte de baixo do gráfico foi de 30 graus, e percebam que na vertical a quantidade de calor inserida ali foi de 600 calorias. Então estaremos trabalhando com a equação fundamental da calorimetria, certo? A massa, o exercício forneceu de 50 gramas, a quantidade de calor, fizemos a leitura aqui no gráfico, a variação de temperatura também fizemos a leitura, então ficaria ali, ó, 600 igual a 50 vezes C vezes 40. Assim, multiplicando o 50 e o 40, e vamos só deslocar o C para a parte final do cálculo ali, vamos ter 2000C, que é igual a 600. O 2000 que está multiplicando passa então para o outro lado dividindo e teremos então o nosso calor específico igual a 0,3 calorias por grama grau Celsius. Isso é a característica desse material. Então esse foi o nosso primeiro segmento. Avançando, ele pede também a ideia do calor latente que estaremos tendo ali para a vaporização. Perceba o intervalo que está ocorrendo isso. A temperatura está estabilizada em 60 graus, não vai mudar, o que indica uma variação de mudança de estado. Então, assim, o que acontece? Temos ali, então, a variação da quantidade de calor, ela está avançando de 1.200 para 1.800 calorias, ou seja, variou em 600 calorias. Então, vamos ali. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, porque estou relacionando com a mudança de estado. Quantidade de calor, vimos que vale 600, vimos também que a massa vale correspondente a 50 gramas e vamos isolar. Equação do primeiro grau, o 50 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, temos então que o calor latente dessa substância ali é igual a 12 calorias por grama, ok? Bom, prezados estudantes que temos ali, então, voltando na nossa questão, a nossa resposta ali, então, é a letra D, ok? Então, assim, qual que foi o nosso contexto para trabalharmos ao longo dessa aula? Vimos ali, retomando o conceito de isolantes térmicos, também condutores térmicos, calor específico ou calor sensível e também a ideia de calor latente, ok? Então, assim, finalizamos essa aula nesse ponto aqui. Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.